Atos 16, verso de número 31, a igreja achou, diz amém? Assim está escrito: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Amém? Por gentileza, a igreja pode tomar o vosso assento. Os irmãos, estamos diante de um texto muito conhecido diante dos irmãos. O apóstolo Paulo, ele está na sua segunda viagem missionária, e no capítulo de número 16, versículo de número 6, a Bíblia vai dizer que Paulo, ele vai passar por Frígia e pela província da Galácia, e ali Paulo, ele passa por ali, mas ele quer pregar o evangelho ali. Só que no capítulo de número 6, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo de Deus impede Paulo de pregar a palavra ali. No versículo de número 7, a Bíblia diz que eles dão continuidade, e chegando Paulo e Silas a Mísia, e tentavam ir para a Bitínia, mas também o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, impediu que eles pregassem ali. Glória a Deus. E é interessante, meus irmãos, porque a primeira vez eles querem pregar em Frígia e a província da Galácia, só que o Espírito Santo não permite. A segunda vez eles querem pregar em Bitínia, mas o Espírito Santo não permite, pois não era o plano de Deus. O plano de Deus era para que eles pregassem na Macedônia. Só que o que é interessante é que eles estão direcionados pelo Espírito Santo. Eles não estão lá porque eles querem, a vontade deles era ir lá. Só que o Espírito Santo estava direcionando eles para outro lugar. Porque o que Deus tinha para eles não era naquele lugar, não era, aleluias, em Frígia, não era na província da Galácia. E ser direcionado pelo Espírito Santo é ir totalmente contra a sua vontade. Ser direcionado por Deus, ser direcionado pelo Espírito Santo, é passar por lugares que talvez você não queira passar. Só que Paulo estava direcionado por Deus. E essa passagem me chama muita atenção, porque eles estavam sendo direcionados. E ser direcionado pelo Espírito é talvez entrar em ambientes que para você seja contrário daquilo que você esperava. Ser direcionado pelo Espírito Santo é andar por lugares que talvez você não queira andar. Isso é ser direcionado pelo Espírito. Sabe por quê, meu irmão? Porque nunca foi sobre a sua vontade. Sempre foi sobre a vontade de Deus. Se você quer andar na vontade de Deus, entenda, nunca vai ser do jeito que você quer. Nunca vai ser da maneira que você quer. É do jeito que Deus quer. É na vontade que Deus quer. É da forma que Deus quer. Se Deus permitiu você passar, você vai passar. Se Deus permitir você andar por tal lugar, você vai andar. Porque não é sobre a sua vontade, é sobre a vontade de Deus. Posso te dizer uma coisa? A vontade de Deus
é melhor do que a tua. Porque servimos a um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe o que está acontecendo. Deus sabe o que vai acontecer. Deus sabe do teu presente. Deus sabe do teu passado. E Deus sabe do teu futuro. Na verdade, Deus já está lá. É por isso que Deus permite você passar por alguns lugares. É por isso que Deus permite você passar por algumas situações. É a vontade de Deus. É a vontade do Espírito Santo. E andar segundo a vontade de Deus é passar por momentos difíceis. E eles tentam ir para lá, só que o Espírito Santo não permite que eles vão para lá. Posso te dar um conselho nessa noite? Você precisa se deixar ser direcionado por Deus. Versículo de número 9. Paulo tem uma visão. Eu peço para os irmãos que mantenham a sua Bíblia aberta para nos acompanhar. E Paulo teve de noite uma visão que se apresentava um varão da Macedônia. Ele pregava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Versículo 10. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para nos anunciar o Evangelho. Paulo e Silas, eles queriam anunciar o Evangelho na Ásia. Só que o plano de Deus, o projeto de Deus, era para que eles anunciassem o Evangelho na Europa. O que Deus tinha para eles não era na Ásia, era na Europa, era na Macedônia. E é interessante porque no versículo 12, 13, 14, 15, vai nos dizer que Paulo, ele navega de Troade. No versículo 12, dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia. E é uma colônia, e estivemos ali alguns dias nessa cidade. A Bíblia vai dizer no versículo 13 que Paulo, ele prega para uma moça chamada Lídia. Só que Paulo, ele sai para encontrar um lugar para orar. E ali ele se encontra com aquela moça. Ela era vendedora de púrpura na cidade de Filipos. A púrpura era uma tinturante caro usado para atingir tecidos de cor roxa, símbolo de riqueza e status na época. Ou seja, aquela moça, segundo estudiosos, ela era uma moça talvez muito influente. Era uma moça que possuía muitos bens, pois ela era mercadora, ela era negociante. Ela vendia produtos de alta qualidade, de alto valor. Os irmãos, e a Bíblia diz que Paulo e Silas começam a pregar para aquela moça. E a Bíblia diz que a palavra entra no coração dela. E ali ela é batizada. A sua família também é batizada. E a Bíblia vai dizer que no versículo 16, Paulo indo novamente orar, buscar um lugar para orar, ele encontra uma jovem que possuía um espírito de adivinhação. Mas eu quero pôr uma vírgula aqui e chamar a atenção, algo que me despertou a atenção. Porque Paulo estava indo orar. E entendemos que o cristão, ele não pode deixar de andar em oração.
Porque não tem como ser direcionado pelo Espírito sem ter uma vida de oração. Porque oração te aproxima do Pai, oração cria intimidade. Não tem como você ouvir a voz do Espírito Santo sem ter intimidade, sem abrir o seu coração para Deus. Não tem como. E Paulo estava indo orar, e Paulo ele vai pregar para Lídia, e ali a Bíblia vai dizer que ela ouve a palavra, ela é alcançada, ela é salva, a sua família é salva, porque ela deu crédito à palavra, porque ela ouviu a palavra. Aleluias. Não é diferente nessa noite. Você veio aqui nessa noite, tenho certeza, direcionado pelo Espírito. Porque enquanto a nossa carne quer ficar em casa, o nosso Espírito inclina a buscar a Deus, a congregar, a ouvir a palavra. Porque nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Assim como Lídia estava ouvindo a palavra na Macedônia. Porque só a palavra de Deus nos traz a direção que nós precisamos. Só o Espírito de Deus nos traz a direção. E a Bíblia diz que Paulo prega. Ela é salva, a tua família é salva. E a Bíblia diz que passam-se os dias. Paulo vai encontrar um ponto para orar. E a Bíblia vai dizer que uma jovem, sempre que Paulo passava, acompanhava Paulo. E a Bíblia vai dizer que ela acompanhava eles e começava a dizer: verdadeiramente, eles anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E a Bíblia vai dizer no versículo 18 que ela fez isso por muitos dias. Mas Paulo se encontra perturbado. E a Bíblia vai dizer que Paulo repreende ela. E é interessante porque aquela jovem, ela tinha um espírito de adivinhação. E muitos ali usavam ela para adquirir recursos. Usavam aquela jovem para ganhar dinheiro em cima dela. E quando Paulo repreende o espírito que havia nela, a Bíblia vai dizer que no versículo de número 19, vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Versículo 20, e apresentando aos magistrados, disseram: este homem, sendo judeu, perturbaram a nossa cidade e nos impôs costumes que não nos é lícito. E a multidão, versículo 22, unida contra eles, e os magistrados rasgaram as suas vestes e mandaram açoitá-los. Sabe o que é interessante? É que Paulo e Silas, eles foram aprisionados por pregar a palavra. Foram aprisionados por causa de uma libertação. Mas lembra que eles estavam sendo direcionados pelo Espírito. Eu quero te dizer nessa noite que andar diante a presença de Deus, andar segundo a vontade de Deus, é talvez incomodar muitas pessoas, é talvez ser taxado como louco, é talvez ser taxado como bobo, mas nós que servimos a Cristo, sabemos a importância e sabemos o caminho que estamos trilhando. E você precisa saber nessa noite que andar verdadeiramente diante a presença de Deus é passar por alguns momentos de dificuldades.
Ser direcionado pelo Espírito é passar por alguns momentos difíceis. Andar segundo a vontade de Deus é andar contra a lógica humana. Porque o que eles fizeram de errado para estarem nada? Eles libertaram aquela moça de um espírito maligno e foram aprisionados. Vai entender isso. Mas andar segundo a vontade de Deus, andar na reta, diante os caminhos de Deus, é passar por momentos difíceis, é passar por momentos de provações. A Bíblia vai dizer que Paulo e Silas, eles são açoitados, estão sofrendo pelo amor ao Evangelho, foram agredidos por amor à palavra, foram açoitados por pregar a verdade, por causa de uma libertação. E talvez você entrou aqui nessa noite vivendo em um cenário na tua casa totalmente desfavorável. Talvez você entrou aqui nessa noite vivendo uma circunstância ao qual você não entenda, totalmente desfavorável. Deus me trouxe aqui para te dizer nessa noite: é necessário você passar por algumas aprovações, é necessário você passar por alguns momentos difíceis, porque Deus conhece o seu futuro, Deus conhece o teu presente, e se Deus permitiu é porque é necessário. Deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus trabalhar na sua história. Pastor, a Bíblia vai dizer que Paulo e Silas, eles estão aprisionados. Eles são açoitados e são aprisionados. Versículo de número 22 e 23. Eles são açoitados, são aprisionados. A Bíblia vai dizer que, no versículo de número 25, eles estão presos, estão sofrendo. E a Bíblia vai dizer, no versículo de número 24, melhor dizendo, no versículo de número 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. Paulo e Silas estavam aprisionados, sofreram por amor à palavra, mas mesmo aprisionados, eles não deixaram de orar. Mesmo aprisionados, eles não deixaram de louvar a Deus. Aleluias. Você entrou aqui nessa noite. Paulo e Silas poderiam questionar a Deus: Senhor, por que estamos aqui? Por que estamos passando por tudo isso, Senhor? Se estamos segundo a tua vontade. Pai, porque estamos sofrendo? Senhor, nós sofremos, nós apanhamos, nós estamos presos, porque pregamos a tua palavra, porque estamos aqui, Senhor. Talvez eles poderiam questionar: parece que o Senhor nos abandonou, parece que o Senhor não está conosco mais, parece que o Senhor não está nos vendo. E talvez você entrou aqui nessa noite da mesma maneira, se questionando: parece que o Senhor não está me vendo, parece que o Senhor não está vendo a minha situação, parece que o Senhor não está vendo a minha prova. Pai, está tão difícil, me ajuda. Eu quero te dizer nessa noite: Deus ouviu a tua oração.
Você não está sozinho, Deus é contigo. Não tenha medo, porque a tristeza no teu coração, porque o desânimo, porque você quer parar. Andar segundo a vontade de Deus é sofrimento. Quem disse que é fácil? É difícil andar segundo a vontade de Deus. A maior prova é Paulo e Silas. A maior prova é os discípulos que tanto sofreram por pregar o Evangelho. Eles estão aprisionados. Só que durante a prisão, a Bíblia diz que eles começam a adorar. Eles começam a adorar. Sabe o que é isso, meus irmãos? É que a dificuldade, é que a provação, é que o cenário não muda o verdadeiro adorador, pastor. O momento difícil, a prova não muda o verdadeiro adorador. Sabe por quê, meu irmão? Porque verdadeiro adorador não só adora quando está tudo bem, mas adora quando as coisas estão dando errado em casa. O verdadeiro adorador adora a Deus não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Aleluias. Por isso, adore ao Senhor nessa noite. Exalte ao Senhor nessa noite. Só quem é verdadeiro adorador, levante a mão, adore a Deus. Exalte aquele que é o dono de todas as coisas. Porque o verdadeiro adorador adora quando tudo está dando errado. Verdadeiro adorador, pastor, adora quando a porta está fechada. Verdadeiro adorador adora quando tudo está dando errado. O verdadeiro adorador, ele adora quando o cenário na tua casa é desfavorável. O verdadeiro adorador, ele adora quando tudo não coopera para o bem. O verdadeiro adorador, ele adora quando ele está passando pelo deserto. O verdadeiro adorador, ele adora quando ele está doente, pastor. Ele adora quando tudo está difícil. O verdadeiro adorador, ele adora a Deus, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às provações, porque jamais um cenário pode mudar um adorador. E nessa noite, só tem verdadeiro adorador. Creio eu que nessa noite só tem verdadeiro adorador, que adora o Pai quando Deus permanece em silêncio, que adora a Deus mesmo sabendo que o filho está nas drogas, que adora a Deus mesmo sabendo que tem um parente no leito do hospital, que adora a Deus mesmo quando tudo está apertado, a geladeira está vazia, não tem nada em casa, a conta está zerada que nem a minha, não tem nada. O verdadeiro adorador adora não pela circunstância, mas pelo que Deus é. Sabe por quê, meu irmão? Porque o verdadeiro adorador, ele tem a consciência que Deus pode mudar o cenário. O verdadeiro adorador, ele tem a consciência que Deus pode mudar a situação. O verdadeiro adorador, ele tem a consciência que mesmo tudo dando errado, Deus pode mudar, Deus pode salvar, Deus pode transformar, Deus pode restaurar. E eu creio nessa noite que há restauração em nome de Jesus. Eu creio nessa noite que Deus está mudando cenários em nome de Jesus. Eu creio nessa noite que Deus está alcançando a sua família. Debaixo do tema, Deus está alcançando a tua casa. Deus está alcançando a tua história.
Pastor, Abacuque vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, todavia te adorarei. É Abacuque dizendo: pode estar tudo dando errado, mas eu escolho adorar. Pode a raiz estar quase despedaçada, mas eu prefiro adorar. Porque eu adoro a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Aleluia. Paulo e Silas estão adorando, aprisionados. E tem um ponto interessante: a Bíblia é clara em dizer que eles estão adorando a Deus, estão orando, e os presos estão ouvindo a sua adoração. Os presos estão ouvindo a sua oração. Sabe por quê, meu irmão? Porque o verdadeiro adorador não esconde quem ele é. O verdadeiro adorador, ele não esconde quem ele é em Cristo. Aleluias. Só quem não tem vergonha do Evangelho adore ao Senhor nessa noite. Porque imagina se eles estivessem calados. Pastor, acredito eu que se eles estivessem calados, o cenário não iria mudar. O cenário ia permanecer da mesma forma. O que muda o cenário não é a circunstância, é a tua adoração. O que muda a tua história é o teu posicionamento. Ou você escolhe ficar calado, ou você escolhe adorar. Por isso, nessa noite, eu escolho adorar. Só quem escolhe adorar, adore a Ele nessa noite. Adore aquele que é digno de louvor e adoração. Estou dentro daquilo que me foi proposto. Eles estão adorando. Os que estão com eles aprisionados estão ouvindo a adoração. Aí, o que me chama a atenção é que perto da meia-noite, aí no versículo 26, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, ou seja, se ele acordou com o barulho do terremoto enquanto eles adoravam, o carcereiro estava dormindo. Aleluias. Creio eu que nessa noite não tem ninguém dormindo. Aleluias. É noite de adorar. Não é noite de dormir, é noite de adorar. Aleluias. Desperta tu que dorme. Oh, aleluias. Pastor, ele acorda assustado. Ah, meu irmão, é porque tem prova que é para dar uma chacoalhada. Quem está dormindo aí num momento difícil, é por isso que Deus permite algumas coisas nas nossas vidas. É para dar aquela acordada. Acorda, não é desse jeito, não é por aí, é desse jeito, é dessa maneira. Aleluias. Eu quero continuar porque o tempo é curto. Ah, Deus maravilhoso. E a Bíblia diz que ele acorda assustado, pensando que todos fugiram. E aí a Bíblia diz que ele desembanha a espada e ele propõe se matar. Só que a Bíblia vai dizer que Paulo, vendo isso, Paulo toma a palavra. E a Bíblia vai dizer que Paulo, ele clama com grande voz, versículo 28, dizendo: não te faças nenhum mal, porque estamos aqui
Aí a Bíblia diz que eles acendem a luz e todo tremo, o carcereiro se prostra diante de Paulo. E aí a Bíblia vai dizer que ele vai dizer que o carcereiro tira eles para fora, Paulo e Silas. E aí o carcereiro vai dizer: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E aí agora que eu chego no tema: crê no Senhor e será salvo tu. Aleluias. Crê no Senhor e será salvo tu. Só que aí, se formos ler o texto, tem uma vírgula. Será salvo tu. Se você crer, você vai ser salvo. A vírgula não é a mesma coisa que o ponto final, porque a vírgula dá continuidade. Aí ele vai dizer: crê no Senhor e será salvo tu. Mas não se limita somente nele. Tu e a tua casa. Tu e a tua família. O que é necessário para ser salvo? Crer no Senhor. É condicional. Para ser salvo você precisa crer. Só que Paulo, ele vai dizer: para ter a salvação você precisa crer. Mas é interessante que Deus é tão maravilhoso que a salvação não é só para ele, é para a família também. Eu disse que era condicional, por quê? Porque ele creu, ele teve fé e foi salvo. Só que a Bíblia vai dizer que Paulo, ele prega para o carcereiro. Se você for ler o texto, o carcereiro leva ele até a casa dele, Paulo prega para ele, e a Bíblia diz que, ouvindo a palavra, os familiares também creram e foram salvos. É por isso que eu disse que é condicional. Por quê? Porque se você crê, não significa que a sua família vai ser salva consequentemente. Como assim, Ana? Você não disse que para quê? Para crer, seremos salvos e a nossa família também? Não, existe uma condição. A sua família também precisa crer para alcançar a salvação. Se você crer, você vai ser salvo. A salvação é individual, mas é para todos que creem. Por isso que é condicional, porque precisa crer. E pastor, a gente que é acostumado a pregar, a gente que está na igreja, a gente vive muito um momento difícil, pastor, porque nós que temos parentes que não são evangélicos, a gente questiona Deus, pastor. Eu vivi um momento na minha vida que uma angústia tomou conta do meu coração. E eu questionei a Deus, e a minha mãe que está em Minas, eu disse: mãe, eu prego a palavra, almas são salvas. A Bíblia diz que se eu crer, a minha família vai ser salva. Por que lá em casa o meu irmão não é salvo? Por que lá em casa meu irmão está longe da presença de Deus? Por que a minha irmã está longe da presença? E talvez você entrou aqui da mesma maneira, se perguntando para Deus: por que o meu marido, ele está longe, se a tua palavra diz que se eu crer, ele vai ser salvo? E essa angústia tomou conta do meu coração, pastor. E eu questionei a Deus: Senhor, por quê? Se eu vivo inteiramente diante da tua presença, eu tento seguir tudo da maneira correta, e a minha família não é salva, o meu irmão, nada parece que acontece em casa. Eu oro todo dia, eu oro há mais de anos e nada. Foi aí que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, pastor, e disse: acalma,
Continua sendo exemplo. Continua orando. Porque enquanto você ora, eu vou trabalhando. Enquanto você ora, eu vou cuidando. Enquanto você ora, enquanto você vai sendo exemplo, aleluias, a minha mão vai ser estendida. Deus me fez entender que eu precisava continuar sendo exemplo, que eu precisava orar continuamente, mas também Deus, talvez seja duro te dizer, meu irmão, mas Deus me deu a maturidade para poder entender que Ele também precisa tomar uma decisão, porque é condicional. Se a palavra está sendo pregada, se você está sendo exemplo, se você está orando, aleluias, eu tenho certeza que Deus vai trabalhar, eu tenho certeza que Deus vai falar. Mas se Ele não abrir a porta do coração, se o teu familiar não abrir a porta do coração, Deus não tem culpa de nada, meu irmão. Por que questionar? É condicional. Eu quero crer que Deus vai trabalhar na sua família em nome de Jesus. Eu quero crer nessa noite que você irá trazer o testemunho que a tua família foi alcançada, que o teu marido recebeu a salvação, que a tua família foi salva, e você vai dizer que nem Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluias. Eu oro para que Deus trabalhe no coração de cada família. Eu oro para que Deus quebrante a cada coração. Há um plano de Deus na sua vida. Há um plano de Deus na sua família. É duro te dizer, meu irmão, mas é condicional. Ele precisa crer. Assim como um dia você tomou a decisão, tome uma decisão nessa noite. Aceite a Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Só assim você alcançará a salvação. É condicional, e a Bíblia vai dizer que ele é salvo e ele se alegra pela salvação. A família se alegra pela salvação, porque só quem é salvo e quem abre os ouvidos para ouvir a palavra sente a verdadeira alegria. Que alegria é essa? É a alegria da salvação. Que alegria é essa? É a alegria da presença. Não tem como o mundo entender, só quem sente sabe. Eu sei que você está sentindo uma alegria diferente nessa noite. É a alegria do Espírito Santo. Eu sei que você está sentindo uma paz nessa noite. É a paz que excede todo entendimento humano. Que paz é essa? É a paz de Deus. É a paz do Senhor. E nessa noite, recebe a paz de Deus em nome de Jesus. Recebe a graça de Deus nessa noite em nome de Jesus. Saia daqui nessa noite transformado. Saia daqui nessa noite renovado em nome de Jesus. Seja tocado pelo Espírito Santo. Seja renovado nessa noite pelo Espírito Santo. Há um renovo de Deus para a sua vida nessa noite. Aleluias. A tua oração não foi em vão. É noite de salvação. É noite de transformação. Deus está quebrando corações de pedra na tua casa. Deus está quebrando corações endurecidos em nome de Jesus. É condicional. É necessário crer. A palavra é objetiva. Tem que crer.
tem que abrir espaço. Você tem que abrir o teu coração para o Espírito Santo fazer morar. Porque Deus, Ele não vai invadir. O Espírito Santo não vai invadir, Ele é educado. Ele espera você permitir entrar. Quando você permitir Deus entrar, Ele faz morada. Ele muda o cenário. Ele muda a situação. Ele muda a história. Em nome de Jesus. Aleluias. Com a permissão do pastor, por gentileza, se coloque de pé. Quero fazer uma oração nessa noite. Aleluias. E diante dessa palavra que foi ministrada, cremos que só Jesus pode salvar. Só Jesus traz a verdadeira alegria. Só Jesus tem a verdadeira transformação. Ele não olha para a sua condição, mas Ele olha para o que você vai fazer a partir de agora. Impulsionado pelo Espírito, eu quero fazer uma pergunta nessa noite. Diante da palavra que foi pregada, há alguém que queira viver o algo de Deus nessa noite? Há alguém que queira aceitar Jesus nessa noite como Salvador da sua vida? Se houver alguém, levante a sua mão. Nós queremos orar por você. Há alguém que ouviu essa palavra e sentiu a alegria do Espírito Santo e quer continuar sentindo essa alegria e quer viver algo novo de Deus? Venha até aqui à frente, eu quero orar por você. Deus, nessa noite, Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a sua vida. Nessa noite, Deus, Ele quer transformar a sua vida. Venha até aqui à frente, se há alguém. Eu quero te dizer nessa noite que Deus, Ele é o único caminho. Eu quero te dizer nessa noite, Deus, Ele quer transformar a sua vida. Ele quer te dar a verdadeira alegria. A alegria do Espírito Santo. Só Jesus pode salvar a sua vida. Só Jesus pode transformar a sua vida. Glória a Deus. Se há alguém aqui nessa noite que esteve afastado e quer voltar, vem até aqui à frente. Alguém que estava longe da presença e quer retornar para os caminhos, eu quero orar por você. Precisamos finalizar, mas eu peço a Deus que Deus lhe conceda mais uma oportunidade. Se não há ninguém, eu quero orar. Mas se você está com vergonha, eu quero orar daqui mesmo. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que foi ministrada, Senhor, nesta noite. Jesus, nós cremos que só o Senhor pode salvar. Nós cremos que precisamos ser direcionados por Ti. Jesus, continua abençoando a Tua igreja. Senhor, toque em cada coração nessa noite em nome de Jesus. Senhor, nós cremos que há restauração. Senhor, nós cremos que houve cura nessa noite, porque a Tua palavra é cura. Nós cremos, Senhor, nessa noite que houve vida, porque a Tua palavra é vida. Pai, nós cremos nessa noite que houve transformação, porque a Tua palavra transforma. Jesus, continua fortalecendo a cada um dos Teus filhos. Senhor Jesus, continua conosco a cada dia. Senhor Jesus, abençoe o pastor Júnior. Abençoe a sua família. Abençoe a cada membro desta igreja, Pai. Que eles possam permanecer firmes na Tua presença. Ah, Espírito Santo, nós cremos
que as orações foram ouvidas nessa noite e que o Senhor desce com resposta nessa noite. Pai, nós cremos no testemunho que irá ser contado, porque Tu és fiel, Senhor. Pai, nós Te agradecemos por falar conosco nessa noite. Senhor Jesus, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Pai, obrigado por estarmos aqui na Tua presença e poder ouvir a Tua voz. Assim nós oramos, Pai, e Te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.